Para quem não me conhece, né, vou me apresentar. Eu me chamo Eva Regina Laurentino e eu sou pedagoga, nem tanto, né, porque não atuo mais. Especialista em psicopedagogia clínica e institucional. Mas eu sou terapeuta holística, trabalho com radiestesia, barras de axis e outras energias mais que, na verdade, a vida toda, mesmo concomitante, né, a outra atuação, quando eu ainda atuava, sempre trabalhei de alguma forma com energia. Então, continua hoje apenas com radiestesia e radiônica, barras de axis, né, por aí. Então, sempre fui espiritualista, sempre procurei, desde a adolescência, eu comecei a buscar explicações para as coisas, então comecei a buscar conhecimento, né, primeiro dentro do kardecismo, por muitos anos estudando, tentando saber sobre o outro lado das coisas, e fui passando por várias linhas de conhecimentos, né, de buscas. E esse trabalho que eu vou recomeçar a apresentar hoje, essa palestra com o título Sexo, Ato de Religação, eu já faço algum tempo presencial aqui em Campo Grande, né? E então os tópicos que iniciam essa palestra para hoje seria Maria, né, mãe de Jesus, que engravida do próprio Espírito Santo. O outro tópico, a igreja colocou o sexo como pecado e a mulher como tentação, a tentação, né, que tira o homem da sua santidade, porque foi conveniente isso para a igreja. E o sexo, houve tempo que o ato sexual era sagrado, praticado em templos, né, que daí ficou conhecido a viagem para a lua de mel, que na verdade o casal ia para um templo, aprender a praticar de forma sagrada. Então, se der tempo, nós vamos até o tópico A Cruz, onde fala o significado da cruz mesmo, né? O horário hoje, né, e nos próximos, a gente pretende ir até às 8h15, e após ficaremos para perguntas até 21 horas, né, para a gente bater esse papo aí. Então, queria falar algumas coisinhas antes, né? Como foi dito, o conhecimento vos libertará. Porém, conhecimento pode não passar de informações, de um montante de informações, né? O conhecimento se torna sabedoria quando a gente vivencia esse conhecimento. Então, o saber passa pela vivência. Conhecimento é só um pacote de informação. Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, já é bom começar buscando conhecimento, né? Já é um começo. Porque se a gente não busca o conhecimento e só ouve o título de alguma coisa e já emite um conceito, isso não é conceito, é um pré-conceito. Ou seja, é um conceito antes de eu conhecer aquilo. Então, eu emiti um pré-conceito. Então, a gente tem que assistir, ouvir as colocações, assim, assado, para emitir um pós-conceito. Ou seja, um conceito depois que eu ouvi, que eu vi do que se trata, aí se emite um pós-conceito. E ainda assim, nem sempre esse conceito vai ser eterno, porque à medida que a gente vai adquirindo mais conhecimento sobre, mais informações sobre aquele pacote ali de conhecimento, o nosso conceito também vai mudando. Às vezes vai acrescentando, às vezes desmonta ele e refazemos. Então, a gente tem que
persistir para saber do que se trata, né? Para chegar a uma conclusão por nós mesmos, a partir daquelas exposições. Mesmo que esse conhecimento não seja a verdade ou toda a verdade, normalmente são partes da verdade, né? E muitas vezes pode ser verdade para um e pode não ser nem parte de verdade para outro. Isso tem a ver com a carga que a gente já traz, né? Os conceitos, os preconceitos e uma série de eventos, de crenças limitantes, uma série de coisas que muitas vezes fez com que a gente formasse um conceito cristalizado e não conseguimos sair dali. Não conseguimos acrescentar nada novo ou refazer esse conceito, porque ele empedrou de uma determinada forma, né? Então, o interessante é a gente assistir, persistir, ir até o fim para ver o que diz para nós, para daí emitirmos, né, alguma coisa. E eu, particularmente, né, não dá para dizer que não, eu acho que esse assunto é muito interessante para todos, porque a gente está falando de sexo. E o que é sexo? É a base da vida. Ninguém neste planeta nasce se não for dessa forma, né? E se é a base da vida, sexo é a base da vida, então também deve ser a base da educação. A base da educação, no sentido de educar para o valor dessa energia, os cuidados com essa energia sexual, né? A energia Kundalini, a energia criadora da vida. Então, educar nesse sentido. Eu vou entrar, então, com o primeiro slide. Então, esse é a abertura, né? Sexo, ato de religação. Quem tem religião faz sexo. Quem tem o sexo como ato religioso faz amor. Então, aqui é o meu nome, Eva Regina Laurentino, e não por acaso aqui temos uma flor de lótus, mais para frente a gente vai estar vendo também alguma coisa sobre a flor de lótus, e essas três cores, aqui nós também temos como as cores do Espírito Santo. Azul é do Pai, o amarelo é o Filho, é a luz, e aqui está em rosa, mas também pode ser vermelho, é o próprio Espírito Santo. A cor seria a cor do próprio Espírito Santo, né? Que é o rosa é a cor do amor, e o vermelho, que também pode ser o vermelho, é a cor da vida, é a cor do sangue, né? Até por isso foi dito para não comer o sangue dos animais, porque o sangue é vida, é o que dá vida a um corpo, mas não é só o sangue, é no sentido de não tirar a vida, não comer a vida, porque é o sangue vermelho que dá vida. Então, ele representa também a própria vida na força da energia Kundalini, energia sexual criadora. Então, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, começando aqui nesse primeiro slide, a gente fala um pouquinho, né, de Maria, que foi a segunda esposa de José, né, porque José, ele já tinha sido casado com Débora e ficou viúvo, e tinha, inclusive, filhos com Débora.
E como era o costume judeu, no povo judeu, e até hoje, entre alguns deles e algumas famílias, quando um homem ficava viúvo, eles arranjavam um casamento para esse homem não se tornar promíscuo, né? Para ele não ficar saindo com mulheres não dignas, considerada naquela época. Então, eles faziam esse arranjo, arranjavam uma outra esposa para esse homem, né? Para evitar a promiscuidade desse homem. Então, Maria era uma menina de 14 para 15 anos, quando casou com José. E engravidou de Jesus na primeira noite de núpcia, na primeira concepção com José. Então se diz, pelo poder do Espírito Santo, né, seu primeiro filho na primeira noite de núpcias e na primeira concepção íntima com José. Por quê? Se foi dito para nós, crescei e multiplicai-vos, foi dito para a gente crescer. Naquele tempo era o homem e a mulher tinham o seu prometido, a sua prometida, e ter a intimidade e procriar, né? Então foi dito, crescei e multiplicai-vos. De que outra forma? Pelo sexo? Não há outra forma. Então, o sexo é o próprio ato religioso, e Maria só poderia ter engravidado dessa forma. E Maria não deixou de ser pura por isso. E nenhuma mulher deixaria de ser pura porque praticou sexo. Se o próprio Deus disse, crescei e multiplicai-vos, e para se multiplicar é preciso praticar o ato sexual, como que a gente deixa de ser impura? Por que o sexo seria pecado? Então eu costumo falar, será que Deus é louco? Né? Ele criou a dualidade. Ninguém se multiplica se não for pela união de dois, masculino e feminino, macho e fêmea, polos negativo e positivo. Ninguém se multiplica se não for a união desses dois. Aí ele diz para a gente crescer e se multiplicar, ou seja, praticar o ato sexual, porque não há outra forma de se multiplicar. Mas se você pratica o sexo, ele te condena porque diz que é pecado? Aí é que a gente falou, então Deus é louco, mais louco do que nós mortais, porque ele mesmo cria algo, nos manda praticar para procriar e depois diz que é pecado. Ele nunca diz que é pecado. Pecado é a forma como se usa, como se manipula essa energia. Isso é o pecado, né? O desgaste dessa energia, sem propósito. E o propósito da energia Kundalini não é unicamente criar filhos, não é unicamente procriar, é criar a nossa própria alma também, é nos elevarmos espiritualmente, de forma que a gente crie a nossa alma propícia a poder habitar num plano superior. Porque se a gente não criar essa alma, né, propícia a frequentar um lugar melhor, um paraíso, digamos, né, nós não vamos para lá. A alma é preciso ser criada, recriada, também com a energia Kundalini. Da mesma forma que viemos para este mundo, por meio da energia sexual, voltaremos para o paraíso por meio da energia sexual, de forma sagrada, trabalhada de forma sagrada. Então, quando a gente diz que Maria engravidou do Espírito Santo, é verdade. Ela engravidou do próprio Espírito Santo, porque a energia Kundalini, a energia criadora da vida sexual, é o próprio Espírito Santo.
é a energia que todos nós carregamos. Mais forte, mais potente, né? Sutil, mas porém muito potente e a mais forte, porque é a única capaz de criar e de recriar a nós próprios. Jovem e virgem, em hebraico ou aramaico antigo, muda apenas uma letra, de jovem para virgem, no hebraico, né? Ou no aramaico antigo. Apenas uma letra muda. Assim foi trocado de Jovem Maria por Virgem Maria. A igreja, né, se valeu disso para deixar a mulher como pecado, a tentação que destruía o homem, e pondo a virgindade como virtude e o sexo como pecado. Para a igreja isso foi ótimo, extremamente conveniente, né? Então proibiram os padres de casar, não porque o sexo é pecado, mas por outros motivos também, né, que entram aí, econômicos também, porque se cada padre fosse casado, tivesse mulher e filhos, quando esse padre falecesse, parte da herança da igreja ia ter que ficar para a esposa e filhos, né? O que eles não querem. Então entrou aí, ficou tudo conveniente eles pegarem esse sexo como pecado, a mulher é a tentação, que destrói o homem, a virgindade é uma virtude, né? E ótimo, ficou perfeito. Então mudaram um monte de coisa em relação, inclusive de Jovem Maria para Virgem Maria. O sexo, o ato sexual era tão sagrado que o casal, após o casamento, né, se dirigia a algum templo específico para isso, onde eles teriam a iniciação sexual, sob a supervisão de um mestre, para não perder energia sexual e elevarem-se espiritualmente também, por meio do ato sexual. Então, era algo tão sagrado que o casal, ele ia para esse templo aprender a praticar, tanto o homem quanto a mulher, porque eles se guardavam para os seus prometidos. Então, eles, após o casamento, se dirigiam ao templo para praticar da forma correta, sem perder energia, e para se elevar espiritualmente também, porque este também é o objetivo. Não é só para procriar filho, e não é só para o nosso prazer físico, carnal, como hoje é feito, né? É o oba-oba, é prazer, é diversão, e não é algo extremamente sagrado. Então, dessa viagem de núpcias, ficou conhecida a lua de mel, né? Que conhecemos até hoje, o casal casa, viaja, sai em viagem de lua de mel. Mas, na verdade, essa viagem era para um templo, né? Como falamos agorinha. E, então, o ato sexual era um sacramento que só se verificava no templo. O Matrimônio Perfeito é um livro que é praticamente a Bíblia, ou uma das Bíblias, que o gnóstico, né, os gnósticos usam. Então, essa frase aqui é deste livro. No período em que Jesus esteve sumido, dizem alguns estudos também, inclusive estudos da gnose, que ele estava com sua esposa, Madalena, que ele sumiu dos 12 aos 30 anos, né? Mas dizem que nesse período, lógico que não aos 12, mas dentro desse período, ele se casou com a sua esposa Madalena, que não é aquela Madalena que a Bíblia condena, né? E foi para um desses templos, onde ele trabalhou com sua esposa, né? Fez a obra sexual, que também se chama a obra, esse trabalho sexual do casal, entre o casal, para crescimento espiritual, para guardar energia, também se chama a obra.
Então, nesses estudos também dizem que Jesus adquiriu matrimônio e com sua esposa foi para um desses templos, né, trabalhando na obra sexual, fazendo subir toda a energia que ele necessitaria mais tarde em prol da humanidade. Né? Então, dos 12 aos 30, nesses estudos, dizem que ele estava fazendo esse trabalho, porque ele precisou de muita energia, dos 30 aos 33 anos. Ele precisou de toda a energia que ele guardou para fazer aquele trabalho, né, que ficou conhecido por toda a humanidade. Então, chegamos aqui na cruz, mas ela segue um pouquinho além daqui. A cruz é uma linha vertical, o masculino é o caminho de retorno ao Pai, né? O caminho corresponde ao trabalho consciente. Nem todos estão no caminho. Está no caminho quem busca, tem questionamentos internos, quem cumpre as leis divinas, né? Todos estão na vida, nem todos estão no caminho. E a linha horizontal, né? Que é o feminino, a vida tem um início e um fim. Eventos do dia a dia, e é mecânica essa vida. Né? Então, é o caminho que corresponde o retorno ao Pai. E é um caminho consciente. Não é assim, quando Deus quiser. É consciente e decisão de voltar para esse Pai. Quando Deus quiser, não é assim. Então, é uma linha vertical, retorno ao Pai. E a vida, que é a vida. Vida diária, dia a dia, né? Mecânica, evolução. Evolução normal. Essa evolução, por exemplo, das cavernas para cá, das cavernas até a época de Jesus, da época de Jesus até aqui, está sempre havendo uma evolução, né? Mas não necessariamente consciência, não necessariamente com consciência essa evolução. É uma evolução mecânica, empurrada pelo próprio mecanismo material, né, da busca de mais conhecimento para fazer mais ferramentas, para fazer coisas novas, como a gente vê aqui hoje, né, trabalhando com essas ferramentas. Essa evolução é uma evolução normal de todos os mundos materiais, né? Mas isso não é o crescimento espiritual. O crescimento espiritual, estar no caminho, é decisão, e é tomar essa decisão e fazer com consciência as buscas para esse retorno, senão não vai. Os magos brancos, eles têm como símbolo sagrado a cruz, a Santa Cruz, que é um símbolo fálico, né? A inserção do falo vertical no útero forma a cruz. A cruz tem o poder de criar. Por quê? É o masculino e o feminino. Se não for isso, não cria. Como dissemos, crescer e multiplicai-vos. Como que vai multiplicar? Se não cruzar em si, né? O masculino e o feminino, macho e fêmea, polaridade, negativa e positiva, yin e yang, né? Nem a energia elétrica que estamos usando aqui agora não existiria se não fosse os polos positivo e negativo. Então, a cruz tem o poder de criar, porque a cruz é a união desses dois, é a cruza, né? Cruzam-se as espécies animais, os animais cruzam-se,
né? A gente não fala os animais fazem amor, os animais fazem sexo, os animais cruzam, porque eles são instintos apenas, instinto de procriação, né, da continuação da espécie, mas eles cruzam, formam uma cruz. Cruzam-se os átomos e as moléculas para a perpetuação da vida. Então, não pode haver criação sem o símbolo da Santa Cruz, né? Não existe. A cruz é, portanto, o cruzamento da energia Kundalini, do masculino e do feminino, do homem e da mulher. Nem embaixo, nos órgãos sexuais, nem acima, no cérebro, né? Mas à altura do coração, quando a união é pelo verdadeiro amor. E quando se trabalha, quando acontece a subida da energia sexual, em vez de descer, ela tem que subir. Então, a cruz, olha, ela não está cruzando aqui embaixo, na altura do nosso chakra sexual, ela não está cruzando no meio, ela não está no cérebro, ela está cruzando na altura do coração. Aqui contém uma rosa que simboliza também os Rosa Cruz, né? A rosa simboliza o amor, simboliza Cristo, o amor puro de Cristo. Então, por isso que eu peguei essa imagem com a cruz e uma rosa. Mas é para mostrar a altura em que é feita uma cruz. É na altura do coração. Aqui onde abrem nossos braços é o nosso coração. É onde cruzam-se as energias. Aliás, é para onde a gente tem que trazer, né? Nós temos que fazer com que a nossa energia suba até aqui, daqui trazer ao coração e transformar em amor. É unir o desejo sexual ao anelo, ao anseio de crescimento espiritual e trazer essa energia subindo pela coluna por todos os chakras e daqui ao coração. Ou seja, é transformar o desejo em amor. Em encontros casuais de puro interesse no prazer físico, não acontece o fusionamento das almas. E toda a energia se perde ali mesmo, nos órgãos genitais, no momento do espasmo, não acontecendo nenhuma cura. Dessa forma, não há como a energia subir, permanecendo a serpente enroscada na base. Dilza, eu vou... Como eu não estou vendo o horário... Pode concluir Já terminou o slide? Tá. Então, referente à cruz, é praticamente aqui, embora lá para frente a gente continua, né, vendo mais sobre isso. Então, a energia sexual, ou o desejo sexual, unido ao anelo, ao anseio espiritual, já transformados em amor puro, é quando aconteceu essa cruza, na altura do coração masculino, o caminho e a vida, o homem e a mulher. É quando já chegou nesse nível, né? É a energia sexual que nos torna anjos ou demônios, dependendo de como a utilizamos. Então, ela é neutra. Para a gente utilizar para o nosso crescimento espiritual ou para a gente descer aos mundos infernais, como se costuma dizer, né? Falar dessa forma. Ou seja, se a gente não sair pelo amor, pela transformação dessa energia, se a gente não sair para cima e utilizar o contrário, nós vamos sair para baixo. Ou seja, permanecer sempre nascendo em mundos inferiores, mundos de sofrimento, porque a energia mal utilizada, a energia sexual mal utilizada, em vez dela fazer esse trabalho de subir pela coluna e abrindo nossos caminhos
para cima, ela vai descendo daqui, da base onde ela está, para baixo. Então, essa descida vai nos puxar para baixo, e vamos continuar nascendo em mundos inferiores, né, de sofrimentos, como é a Terra, né, bastante ainda. Então, o que se deve fazer? Curar o nosso fogo da Kundalini, né, que é fogo, curar o nosso fogo e transformar em amor, trazer para a altura do coração. Cure seu fogo e tudo se transforma em amor. Essa é a ideia. Né? Eu acho que já está chegando o horário. Né, Karuna? Sim, vamos. O pessoal tem perguntas, comentários? Sinta-se à vontade. Eu tenho. Pode perguntar. Boa noite, Hare Krishna. Mãe Eva, eu tenho uma dúvida. Já tem um certo tempo que eu venho pesquisando a respeito da Kundalini, mas são tantas as informações, uma distorce da outra. Mas já que você está nos dando essa oportunidade, né, de estarmos conhecendo a verdade, a minha dúvida é o seguinte: eu vejo muitas pessoas falar, não ative, né, a Kundalini, não é bom, ative a Kundalini, é bom, você vai se transformar em uma pessoa melhor e tal. A Kundalini, grosseiramente falando, ela só é ativada dessa forma através do ato sexual, ou existe uma meditação, alguma técnica para poder estar ativando? Como é o processo? Porque você está se referindo à religação, ao ato sexual, e também falando sobre a Kundalini. Você poderia me explicar mais a respeito disso? Sim. Então, sexo, ato de religação. Primeiro, porque sexo supõe-se duas pessoas praticando o ato, né? Então, se as duas pessoas trabalharem dessa forma para subir as energias, é um ato de religação. Religação com o nosso eu divino, religação com o alto, para que a gente faça esse retorno, esse caminho de volta ao Pai. Tá, então, porque sexo supõe-se duas pessoas. Mas é claro que existem os exercícios para a gente trabalhar a nossa energia sexual sozinha, porque nem todo mundo tem companheiro, nem todo mundo está casado, nem todo mundo está num relacionamento sério, né? E quem quer um relacionamento sério, pelo menos eu acredito que não vai estar se promiscuindo, vai estar aguardando que apareça a pessoa correta, então essa pessoa vai estar sozinha. E tem os exercícios para a gente trabalhar a nossa energia, fazê-la subir, sim, mesmo sendo sozinha, não é só com parceiro, né? E nem com parceiro. Se essa energia, a pessoa pode ter parceiro e tá praticando da mesma forma errada que todo mundo. Né? Então, não é porque tem parceiro que está trabalhando a energia para subir, para ela se elevar espiritualmente. Para a grande maioria, sexo é apenas diversão, prazer físico e acabou. Mesmo casados, mesmo quem tem parceiro fixo, né? E então, nem todo mundo que faz sexo está se elevando espiritualmente, né? E, logicamente, que quem está sozinho pode elevar a sua energia. Né? Mais para frente a gente vai estar vendo isso. Por isso que eu falei, né, no início, da importância da gente prosseguir, da sequência, porque ele é um crescendo de informações, né? Embora crescendo, vai e volta, chega lá e mostra o porquê daqui mais atrás. É assim, né? O ideal é a gente seguir para ir concluindo, né?
esse conhecimento da forma como a gente está trazendo e unir aquele conhecimento que você já está buscando, que outros já estão buscando, vai fazendo analogia, né? Por que que talvez uns digam, não desenvolva sua energia? A pessoa tem que saber muito bem o que que ela quer. Por que que ela quer desenvolver? É o crescimento espiritual, né? Porque se a pessoa está aí numa, né, como hoje em dia, a maior parte da juventude vai para balada só para pegar alguém, faz sexo, mal sabe o nome da pessoa. Para que uma pessoa dessa quer desenvolver a energia Kundalini? Para utilizar de forma negativa? Para utilizar para baixo? Que isso vai puxar para baixo a pessoa, né? Então, não é aconselhado, não, qualquer pessoa ficar aí tentando elevar a sua energia. É a pessoa que tem um interesse real no seu crescimento espiritual e bem utilizar essa energia. Né? Então, se a pessoa não sabe exatamente o que quer da vida, vai elevar a energia para quê? Se ela não quer não está interessada no crescimento espiritual. Né? Mais alguma pergunta? Mais ninguém? Fale agora e não se cale para sempre. Você quer fazer alguma pergunta, Sol? Não, você tem pergunta, Sol? Não, tá tudo bem, tô ouvindo aqui, obrigada. Mais alguém? Eu ia perguntar mais ou menos o que a Lucy perguntou, então por isso que eu não tenho também. Tá bom. Eu tô repetindo pro. É isso, como a gente está repetindo, a gente já tirou as dúvidas. A gente já repetiu. Bastante, Bom né? de repetir, viu? Vale a pena repetir porque reforça o conhecimento. Vai reforçando. É bem legal isso, mas assim, né, acho que quando a gente entra nesse patamar mesmo de ativar essa energia, realmente tem que estar o casal unido, pensando da mesma forma, da forma de evolução, porque se só um está querendo, né, se só um quer fazer a evolução e o outro não quiser compartilhar da mesma coisa, acredito que não seja possível. Não é possível. Os dois têm que querer. Né? Senão não tem como. E isso aí, mais para frente, a gente também vai estar vendo isso, né? Porque lá mais para frente a gente fala, inclusive, que almas gêmeas também separam. Né? Porque estão em patamares diferentes de evolução espiritual. Né? Pode até ser alma gêmea, que foram criadas juntas de uma mesma mônada, no mesmo momento, né, aos pares, pode até ser, mas a evolução é individual. Vai cada um para o lado do universo evoluir. E cada um vai buscar de uma forma. Então, pode ser que um deles, depois que já adquiriu consciência, né, essa essência que foi uma vez criada, depois que já adquiriu alguma consciência, toda vez que nasce, ela busca o autoconhecimento, começa a buscar a espiritualidade. E a outra, o par dela, toda vez que cai no mundo, nasce de novo, eu sempre repito isso, ela diz, oba, estou aqui no mundão de novo, vou cair na gandaia, né? Então, mesmo a alma gêmea separa. E acontece muito de almas gêmeas. Um está nesse patamar, nesse nível de busca, e o outro quer nada com a vida. Está aí no mundão, no oba-oba. Então, a alma gêmeas também separa, porque a evolução é individual. Ninguém obriga, ninguém leva ninguém, se aquele alguém não quer ir. E é assim, a alma gêmeas também separa. Então, lógico, se estiver assim, como tu disse, não tem condições. Mas aquele que está querendo, mesmo que está com aquele parceiro que não quer,
Faça a sua parte. Faça por si. Nós não vamos conseguir fazer pelo outro. Faça a sua parte. O seu trabalho com a sua energia. Né? É importante. Você falou agora há pouco que existe a possibilidade da pessoa ativar mesmo estando individual, né? Então, como você falou, que é como como é o nome, grosseiramente falando, né? A salvação é individual, né? É a salvação individual. É uma coisa também que me chamou a atenção, acho que eu até perdi um pouquinho aqui. É assim, pronto, lembrei. Para a pessoa estar ativando, pelo que eu entendi, está ativando a Kundalini, ela primeiro tem que trabalhar o autoconhecimento, né? Para depois buscar esse propósito, né? Esse objetivo. Pelo menos em até certo ponto, né? Buscar o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento total vai demorar um pouquinho para a gente chegar. Então, pelo menos já está na busca. Senão a gente não vai começar nesta vida. Me diz uma coisa, mãe. No caso, a pessoa ativando a Kundalini, ela vai estar ajudando em quê? Aqui, no caso, nesse plano. Eu sei que na questão também espiritual, mas no físico, no emocional, no psicológico, ajuda em algo? Em tudo. Porque essa energia, nós vamos estar vendo, isso vai num crescente, como eu disse, nós vamos estar sempre aprendendo mais com ela até o final dos 50 slides, né? Por quê? Que ela ajuda em tudo. Essa energia, quando a gente faz o trabalho dela, subir pela nossa coluna, as 33 vértebras, todos os chakras, né? Chegar até aqui pura, né? Limpa. Essa energia é que vai abrir a nossa terceira visão, cada vez mais. Cada vez mais ela vai ampliar nossa intuição, porque vai estar nos religando com o nosso eu divino, com a nossa essência. A nossa essência sabe tudo. Todos os conhecimentos estão na nossa essência que Deus deixou. Deus Pai e Mãe. Não sei se vocês percebem quando eu faço oração, Deus Pai e Mãe. E eu me refiro à Mãe Cósmica, a Divina Mãe Cósmica, Devi Kundalini Cósmica, que é a que criou tudo, com a energia Kundalini. Divina Mãe Cósmica, Devi Kundalini, que se chama Ram Yo. Para nós, né, se chama. Então, é Deus Pai e Mãe, que a tudo criaram com a divina energia cósmica Kundalini. Então, à medida que nós elevamos a nossa energia Kundalini individual, é ela que abre cada vez mais a nossa clarividência, a nossa comunicação com o nosso eu divino, nosso eu superior, nossa essência. Então, quanto mais ela nos coloca, né, ligada com a nossa intuição, mais clarividência a gente tem em todos os planos. Clarividência não é só ver espíritos, como para algumas religiões, né? Clarividência, ele é clarividente, ele vê espírito. Não é só para isso. Clarividência é a gente ver mais claro, claramente, todas as coisas relacionadas ao nosso plano físico mesmo, né? Quanto mais clarividência, mais a gente enxerga melhor o que está por trás das coisas, por trás da intenção das pessoas, mais essa energia, quando a gente traz ela para cima e traz ao coração, transforma em amor, ela está pura. É essa energia que a gente utiliza para cura, para autocura e para cura de outrem. Porque é essa energia que cria e recria, que cura. Se nós adoecemos os nossos seres, nosso ser adoecemos pelo mau uso da energia sexual, é pelo bom uso dela que vamos nos curar. Entendem?
Então, quanto mais a gente trabalha essa energia para chegar aqui, mais amplia. A gente tem pensamento rápido, mais rápido. É aquela pessoa que alguém falou meia palavra, ela já... Não é prepotência, gente, não é prepotência. Ela é como se ela visse além, porque ela tem a clarividência. Então, isso é normal neste mundo nosso, não é só ver coisas do outro mundo, a clarividência, né? E é essa energia que a gente usa para se autocurar, para curar outrem, para direcionar a outrem que precisa de cura. Para isso, ela tem que estar limpa. Não pode ser qualquer energia, qualquer pessoa. Eu falo isso porque eu, como fui kardecista, muitos anos, trabalhei em casas espíritas kardecista, com energia de cura, eles chamam passe de cura, né? Já faz anos, muitos anos que eu não trabalho mais dessa forma. Então, eu via muito em casas, nessas casas, chega uma pessoa lá totalmente em desequilíbrio energético, e quando vai a uma casa espírita, né, seja kardecista ou qualquer outra, quando a pessoa vai buscar uma ajuda, uma cura, ela já está toda destrambelhada energeticamente. Então, tinha casos de chegar pessoas lá que era prostituta, por exemplo, má utilização da energia sagrada, né? A pessoa lá completamente destrambelhada, essas pessoas costumam ter a tal mediunidade, ou seja, atraem seres, personalidades desencarnadas, que querem continuar tendo esse prazer físico, então, esses seres acompanham a pessoa que está na vida promíscua. Como ele não tem mais corpo, é o meio dele se continuar sentindo as sensações, por meio dessa pessoa. Então, chegava no centro espírita uma pessoa em completo desequilíbrio, né, utilizando como profissão essa energia, e lá no centro espírita eu via algumas pessoas, médium, com quem ela estava se consultando, dizia, você tem mediunidade. Claro, porque ela está assim, cheia de seres, vamos lá fazer aquilo de novo, porque eu também quero usufruir, né? Ela está cheia dessas personalidades desencarnadas. E a pessoa diz, você tem mediunidade, você precisa vir para o centro trabalhar. E colocava essa pessoa no centro, e em poucos dias a pessoa estava lá dando passe nos outros. Vocês imaginam o teor de energia que ela estava transmitindo a quem estava ali para receber? Isso não é preconceito, gente. É realidade. Ela está com as energias dela completamente contaminada, desequilibrada. E é essa energia que a gente usa para curar quando a gente transmite ao outro. É energia de cura. Então, vocês imaginam como que vai sair aquela pessoa que veio buscar um alívio, uma cura para o problema dela, recebendo a energia dessa pessoa, né? Então, se nós trabalharmos essa nossa energia, fazermos este trabalho, na hora da gente auxiliar alguém que está precisando de um tratamento, vai ser muito mais eficaz se a nossa energia estiver limpa e sendo trabalhada para cima. Então, ela trabalha a nossa autocura e a cura de alguém que a gente queira auxiliar. Né? E só para corroborar isso que eu acabei de dizer para vocês, isso aconteceu comigo mesma. Certa vez, uma pessoa insistiu em me enviar energias. E eu me lembro que eu não estava doente. Eu não sei se eu comentei alguma coisa com a pessoa. Doente eu não estava. E essa pessoa passou dias insistindo em me enviar uma energia lá, de cura, que eu nem lembro mais o nome dessa energia, esse processo de cura que ela utilizava. Eu nem lembro mais. E ela passou dias insistindo e eu relutei em receber. Falei, não, obrigada, não te incomoda, eu tô bem. Eu me lembro que doente eu não estava, mas eu não lembro o que era. Por que ela ofereceu? E insistiu muito.
Um dia eu resolvi, tá bom, então tá, vamos combinar, porque tinha que determinar um horário, marcar um horário, e a gente ficar quietinha, sentada ou na cama naquele momento, que ia receber energia. Quando chegou no dia, ela remarcou várias horas, porque não conseguia o horário que ela tinha marcado. Acabou fazendo 11 da noite ou 11h30, se eu não me engano. Porque a pessoa já não era constante consigo própria, agendou um horário para fazermos isso, que era, acho que em torno de 20 e 30, foi fazer 11h30 da noite. E aí, gente, eu que estava bem, absolutamente bem fisicamente, eu me lembro que não tinha nada de doença. No momento que ela se comunicou comigo, vamos começar. E eu lá sentadinha, concentrada. De repente, no início, assim, no primeiro instante que ela falou, vamos começar, começou, eu comecei a sentir no dedão de um dos meus pés uma fisgada. Vocês já devem ter ouvido falar de voodoo, que pega um bonequinho e espeta alfinete para fazer algum mal para alguém? Já sim. Então, eu sentia, mas não era alfinetada, não. Era ponta de faca. Vocês não fazem ideia. E ela disse que ia durar um tempinho aquilo, assim, tipo uma meia hora. Gente, era ponta de faca no meu dedão que eu pulava. Eu pulava, eu me sentei na cama, encostada na cabeceira da minha cama, e cada vez que eu sentia aquilo no dedão do meu pé, eu dava um pulo. Era muita dor, não era uma alfinetadinha. Eu associo, assim, uma ponta de faca. E foi no instante que ela começou. E foi até o fim, aqueles em torno de 30 minutos. Aí acabou o tratamento, eu fiquei a noite inteira sentindo aquela ponta de faca no meu dedão. Uns 3 dias, aquilo durou de maneira muito forte, depois amenizou, mas permaneceu mais fraco em torno de uma semana. Passou uns dias, surgiu, no mesmo ponto do meu dedo onde eu sentia, um fungo. Um fungo, eu nunca tive no meu pé fungo, frieira, né, pé de atleta, que chama, nunca tive nada nos meus pés, sempre tive o pezinho perfeito e saudável. Passou poucos dias, surgiu um fungo no mesmo lugar, que eu mesma tratei o fungo, né, comecei a tratar com radiestesia, benzimento no meu pé, né, radiestesia, desimpregnação de energia. E o Lugol pingava todos os dias, várias vezes ao dia, para matar, até que debelei aquele ser estranho no meu dedo, que eu nunca tive nada. Então, tudo é coisa da gente? Nem tudo é coisa da gente. Somos todos um. Podemos sentir o outro, assim como sentimos o que é nosso, e podemos, sim, receber uma carga energética que nos foi enviada, principalmente quando a gente está aberto a receber, e eu me abri para receber essa oferta que ela vinha insistindo há dias em me oferecer, e eu não queria, era intuição, eu não queria, até que para a pessoa parar de oferecer, eu falei, então tá, vamos marcar e vamos fazer, e aconteceu isso. Então, quando a gente se abre a receber algo, a coisa entra, você está aberto, você se abriu, vamos fazer, eu vou receber. Por isso que eu estou tocando nesse assunto, associando a nossa energia. É a nossa energia sexual que cura. E depois, assim, essa pessoa volta e meia conversava algumas coisas. Para mim, era a pessoa que saía para barzinho, encontrava alguma pessoa, já ficava com aquela pessoa, e coisa e tal, né? E etc e tal. Então, como que estava a energia dela para transmitir cura para alguém? Envolve tudo isso. O cuidado com a nossa energia. Você fez alguma cerimônia ou alguma outra coisa espiritual, Eva, para se livrar
dessa questão energética que ela te passou, que, na verdade, essa questão energética acabou se tornando uma questão física, né? Mas, além dos tratamentos físicos para resolver o problema no seu pé, você chegou a fazer algum rito espiritual? Eu sempre faço com a radiestesia, né? Eu sempre faço a limpeza e desimpregnação energética com a radiestesia. E desde ali, eu procuro não receber mais energia de pessoas que querem me enviar e que eu não conheço a conduta das pessoas, porque eu tenho uma outra pessoa que também fazemos essa troca de trabalho, tem, aliás, mais 2 pessoas, né? Tem uma outra pessoa que trabalha com apometria e eu com radiestesia, às vezes eu envio paciente minha da radiestesia para ela, às vezes ela envia dela, da apometria para mim, e nós trocamos tratamento de cura, eu com ela, com essas 2 pessoas, e eu nunca senti nada desse tipo. Nunca, mas não são pessoas que têm conduta de ir para um barzinho, encontrar um cara e sair, e lá ficar... Não são pessoas que têm essa conduta. Então, com a radiestesia, é a Rúbia, né? Sou eu, aham. Com a radiestesia, a gente faz desimpregnação de energias. E é claro, né, se estiver repetindo essa limpeza energética, melhor ainda, né? Então, eu repeti na época, porque isso aí já tem, assim, uns 3 anos, isso que eu lembrei de colocar para vocês como exemplo. Já tem uns 3 anos. Então, eu passei um longo tempo repetindo a limpeza energética, benzimento, e depois dessa limpeza energética, né, quando a gente está querendo limpar aquela energia específica, ou mesmo qualquer energias inespecíficas de baixa vibração que possa estar em torno de nós, após essa limpeza, a gente coloca uma proteção energética também, né? Não se pode fazer a limpeza e deixar assim à solta, tem que colocar uma proteção energética. Ah, legal. Aconteceu uma situação parecida comigo, mas ela foi numa foi numa sessão de massoterapia. Mas aí depois também eu fui uma vez, só que essa pessoa foi substituir a minha massoterapeuta e eu acabei me sentindo muito mal depois da sessão de massagem, mas com certeza é por conta de questões energéticas. Acho que agora a Lucy vai comentar, porque ela levantou a mãozinha. Uhum. Isso, quando alguém levantar a mãozinha, vocês falem, porque eu não vejo a mãozinha. Eu estou com o slide aberto. Para qualquer coisa, dependendo da pergunta, eu voltar algum slide, tudo, por isso que eu fiquei com ele aberto, aí eu não vejo a mãozinha. Bom, mãe Eva, eu também sou estudante da radiestesia. Ah, que legal. Eu já trabalho com a mesa radiônica, tem mais ou menos 2 anos, mas eu decidi parar, tem mais ou menos 5 meses, porque você fala da gente enviar energia para as pessoas, né, que é muito perigoso, porque a gente não sabe como é que está a questão energética da pessoa que está enviando. Mas trabalhando com a radiestesia, nesse período que eu estou estudando, né, eu percebi que também a gente que trabalha com a radiestesia tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente vai... no caso, consulente, né, porque eu tive experiências de trabalhar, inclusive até para uma amiga minha, e eu testei umas 3 vezes, e todas as vezes que eu trabalhei para ela, eu ficava muito mal, mesmo usando os gráficos de proteção, mesmo fazendo toda a proteção que a gente que trabalha na área já sabe, eu passava muito mal, né? Uhum. Então, eu decidi trabalhar minha energia, me fortalecer mais para poder depois trabalhar com o público. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não somente com as pessoas que vão enviar energia para a gente, mas as pessoas que a gente vai trabalhar também, porque a gente não sabe como é que está a energia daquela pessoa. Então, se você estiver despreparado, acaba afetando
o seu campo de energia. E eu acredito que foi o que aconteceu comigo, por isso que eu já tenho bastante meses parada. Tem alguns colegas meus da área que sempre manda novidades para mim, pede para voltar. Inclusive, hoje eu recebi um áudio, né, de um amigo querendo fazer uma demonstração comigo, mas eu não me sinto pronta, primeiro, porque como eu estou com um problema no estômago, então significa que meu chakra do plexo solar está desalinhado. Inclusive, até pedi um amigo meu para ver isso na radiestesia, e ele disse que ainda está, né? Uhum. Então, assim, existe um desequilíbrio, então eu não vou trabalhar com algo que eu sei que vai mexer com minha energia, entendeu? Para poder, eu sei que eu trabalhando com os gráficos poderá me ajudar, mas eu, no meu íntimo, eu não me sinto ainda pronto. Então, por exemplo, eu estou cantando Mahamantra, estou fazendo exercícios com a respiração, estou trabalhando meditação e outras coisas para poder depois eu trabalhar com outras pessoas, trabalhar até para mim também, porque para mim, no meu ponto de vista, eu acho que a pessoa tem que estar preparadíssima para poder estar enviando energia ou outro trabalho nessa área. Tudo que é relacionado à energia, né? Se tu não está te sentindo ainda apta, é bom mesmo tu tomar essa atitude, né, e aguardar um pouco mais. Mas tu trabalha com radiestesia ou só com mesa radiônica? Eu trabalho mais com a mesa radiônica. A radiestesia, eu tenho alguns gráficos e estou começando a trabalhar. Eu preciso estudar mais, né? Eu estou estudando mais, já comprei alguns livros de Antônio Rodrigues, acho que você conhece, é o clássico daqui do Brasil. Uhum. Tem a maioria dos livros dele e outros mais, estou estudando ainda. Porque mesa radiônica e radiestesia são diferentes. Eu sei. A mesa radiônica, tu só emite ali o que é pedido na mesa. A radiestesia mensura energias, né? Com a radiestesia a gente mensura como estão os chakras, se estão hiper, né? Ou se está bloqueado. Exatamente. A gente mensura os órgãos, como que estão energeticamente, a gente mensura a aura com o aurímetro, a gente mensura o corpo, os órgãos, as energias dos chakras com o dual road, né? Aquele aparelho. Tá, a radiestesia faz tudo isso. E também eu prefiro a radiestesia. Eu prefiro, depois, com o conhecimento que eu estou adquirindo, eu estou percebendo que eu tenho mais afinidade com a radiestesia do que com a mesa radiônica. Porque a pessoa pode vir para ti com um problema, querer fazer uma mesa radiônica. Tu faz a mesa radiônica, mas tu não sabe como que estão as energias da pessoa. A mesa vai pedir o que é preciso, mas tu não sabe o que a pessoa tinha. Que chakra dela está em desarmonia? O que costuma se manter em desarmonia nela? Por isso que quando uma pessoa vem consultar, eu tenho uma ficha, a ficha de todos os chakras, que eu mensuro como estão, quando a pessoa chegou, né? Como está a energia Angstrom dela, como estão as energias dos órgãos, se ela tem queixa, né, de um órgão, por exemplo. Vou mensurar como estão a energia, a gente já vê todos. Se tem chips e implantes, né, dos seres negativos, que podem aproveitar nossas quedas energéticas, nossa queda vibracional, a brecha para colocar chips e ficar provocando situações, né? Então, a radiestesia é tudo isso. E também trata limpeza energética, tudo a gente faz com a radiestesia. A mesa radiônica não faz tudo isso. E para a gente trabalhar, tem que sim ter proteções, né? Tem que ter o escape que vai gerar um campo de compensação ao entorno da gente e de quem a gente está atendendo. E não é só o papel, coloquei lá o papelzinho, o escape na sala, não. Ele é o papel. O papel não, né? O fenolite, o cobre, seja lá do que tu tem, o material. Mas ele tem que ter uma ativação em campo astral, né? Se a gente tem uma clínica, uma sala, um consultório, periodicamente a gente tem que fazer uma reativação do escape para proteger todo aquele ambiente. Para as nossas orações, né? No local, eu tenho meu altar lá também, que gosto muito. Então, eu nunca associei eu ter
assimilado de alguém que está consultando comigo alguma energia negativa. Nunca eu senti ficar adoecida, ficar mal de quem, da pessoa, né, do cliente ou paciente. Nunca senti. Agora, no período que eu não estava bem também, até no começo desse ano, com todo o processo que eu passei de grandes mudanças em todos os sentidos na minha vida, eu também parei de atender. Eu parei alguns meses de atender, eu não me sentia apta, eu queria me recuperar da estafa geral que eu estava antes de atender. Eu acho que é uma precaução, né? Tanto para a gente mesma quanto para outra pessoa. A gente tem que estar bem para atender. Então, tu tá certa desse ponto. Se tu acha que não está bem ainda para estar atendendo, dá uma parada, né? É aconselhável, pelo teu sentir. Tá? Então, vou aproveitar para gratidão mais uma vez, né, pela sua palestra, a sua disponibilidade de passar esse conhecimento para todos nós, viu? Beijinho no coração, fica Tá com bom. Deus. Beijo para todos Boa vocês. noite. Gratidão. Boa Gratidão, noite. Ovinha. Obrigada, Eva. Boa Grata a noite. ele. Pessoal, obrigada. Boa Obrigada. noite. Boa Boa noite, noite. Cita. Hare Boa Krishna. noite, Rúbia.